Fala pessoal, uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Pereira, eu sou analista aqui da Carteira do Investidor e a gente vai dar uma passada rápida sobre o que nós fizemos hoje no mercado, falando primeiramente sobre as notícias. A gente tem, mais uma vez, a guerra comercial sendo foco, né? A gente tinha todo um cenário de melhora, todo um cenário de sustentação de que Estados Unidos e China iam conseguir de fato ter um acordo que ia rolar dessa vez. Segue ali um pouco instável, o secretário do Tesouro americano falou que ainda é preciso dar umas ajeitadas aí para ter um acordo de fato tecido para poder ser assinado na próxima reunião, que provavelmente fica para o mês que vem e deve ser no Chile. Tá? Hoje a gente viu começar também a reunião do G20, os principais banqueiros centrais e os principais ministros de finanças de seus respectivos países, as 20 maiores potências mundiais devem se encontrar por lá, falar um pouquinho sobre a economia em nível mundial, como é que vai, como é que está, para onde que vai, como é que vai ficar toda essa história. A gente ainda está de olho, é lógico, na desaceleração global e falando em desaceleração global, a gente vai ter um belo indicador na noite de hoje, que é o PIB chinês, né? Então o PIB é um indicador fortíssimo, a gente deve ter uma medida de se a gente continua a ver as projeções desse ano continuam a trabalhar negativamente. No Brasil, a gente já ajustou bastante as expectativas. No início do ano, a gente falava em 2% de alta no PIB brasileiro. E agora, do meio do ano para cá, a gente já fala menos de 1% com toda certeza. Então, o PIB chinês é algo que é bem relevante para a gente ter uma medida de quanto desaceleração deve acontecer nesse ano. Lógico, a gente já passou metade do ano, então metade também já está confirmada, é mais para os ajustes finais, aquele ajuste fino, para também poder já começar a projetar o ano que vem. No geral, tem que esperar sair para poder falar um pouco mais pontualmente, mas sessão de madrugada pode ter uma notícia que deve impactar, amanhã a gente pode ter uma abertura um pouco mais forte, um pouco mais fraca, mais ou menos a depender desse fator. Tá? E quanto ao cenário doméstico, a gente continua vendo essa mais ou menos crise, né, que acaba não atrapalhando tanto na reforma da Previdência, que é o último destravamento que a gente precisa. A votação ainda está marcada para o dia 22 da semana que vem, que deve passar na segunda votação do Senado, ficando só a sanção presidencial como caminho final para a PEC da Previdência, agora sem a sessão onerosa na frente, sem mais nada. As negociações vão bem, apesar da crise, principalmente crise no PSL, mas isso não tem atrapalhado tanto. Vamos ver até onde isso vai, vamos ver até onde isso não atrapalha. Justamente a minha perspectiva é que isso atrapalhe, isso faça um pouco mais de pressão, principalmente no dólar, não tanto no nosso mercado. Tá? Isso afaste um pouco os investidores estrangeiros, mas não tanto os investidores locais. Mas, no geral, a gente deve ver, a partir da semana que vem, depois que passar a PEC da Previdência em segundo turno no Senado, os novos pontos da reforma. A gente já sabe que a reforma tributária deve ficar para o ano que vem, a próxima reforma provavelmente é administrativa, e vamos ver também como é que fica esse assunto das privatizações. Até ontem a gente não tinha muito o que falar sobre isso, mas na sessão de ontem a gente teve justamente Eletrobras vai aumentar o capital e, segundo o presidente da empresa, é uma reestruturação não, é um passo para se tornar uma empresa mais privatizável, digamos assim. Não foram palavras dele, mas foi o que ele quis dizer, é que com esse aumento de capital torna-se uma empresa mais fácil ou melhor de privatizar, beleza? Então vamos passar rapidamente pelo gráfico para comentar um pouco da sessão de hoje. Na sessão de hoje, honestamente, a gente não teve aí uma sessão tão legal para as nossas operações. O mercado ficou bem lateral no índice, início de sessão, bastante volatilidade, caiu, subiu, caiu e ficou até agora trabalhando em torno o dia inteiro da linha d'água, o fechamento da sessão anterior, que é o que basicamente nos dá o termômetro se o desempenho está positivo ou está negativo na sessão, no dia, e honestamente trabalhou basicamente durante todo o dia inteiro e a gente não conseguiu aproveitar muito essa movimentação. E no dólar, apesar de tudo, a gente teve ali o início de sessão bem bacana, conseguimos identificar essa puxada mais positiva, essa volta negativa
acabou ficando na contramão e depois veio voltando devagarzinho até que deu uma boa acelerada e ficou trabalhando próximo do ajuste, agora às 4 da tarde, começando a dar uma estabilizada ali bem próximo do ajuste da sessão de hoje, que fica no 66. Beleza? Então, a sessão de hoje foi uma sessão que a gente acabou concentrando nossos estudos mais em ações e nós tivemos 2 novas recomendações, ambas de compra na nossa carteira de Swing Trade. Se você quiser saber mais, vem aqui para a carteira do investidor. Eu convido a todos a também acompanhar a transmissão ao vivo de segunda a sexta, das 5 para as 9 da manhã até as 5 da tarde. A gente está aqui na carteira do investidor. Eu espero você por aqui. Te vejo na próxima... estraguei tudo. Te vejo na próxima atualização. Grande abraço. Até mais.